Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Renata Feliciano e sejam todos bem-vindos ao Recrafitando. No vídeo de hoje, eu vou ensinar para vocês como reaproveitei vidros de esmaltes na decoração com garrafas. Quer ver como eu fiz? Então bora pro vídeo. E eu vou começar esse vídeo, gente, fazendo a limpeza desses vidrinhos. Só que dessa vez de uma forma bem mais resumida e com novas dicas para vocês. Então, a princípio, quando a gente fala em limpar um vidro desse, parece uma coisa muito simples, não é mesmo? E de fato é. Se o vidrinho ele está com esmalte ainda recente, ele acabou de ser desocupado, é muito fácil de limpar isso daqui. Então, a gente vai colocar acetona ou, por exemplo, um óleo de banana, né? Que já são produtos que a gente usa mesmo para fazer as unhas, né, meninas? Então, só que o que eu vou mostrar para vocês aqui agora é algo que eu faço quando eu recebo doações, porque eu recebo muito doações, gente. Eu vou nessas manicures, elas me oferecem os vidros, tudo, e muitas vezes eles vêm bem sujos, mas bem sujos mesmo, que muitas vezes nem você colocando de molho na acetona ou no óleo de banana eu não consigo fazer a limpeza. Então, eu vou mostrar para vocês o que eu faço quando tá muito sujo o vidro, tá bom? E eu uso, gente, nesses casos, um produto chamado Thinner, tá? Ele é um produto, pessoal, tem um cheiro bem forte, ele é um produto tóxico. Então, o meu conselho é o seguinte: pessoas mais sensíveis evitem o de usar esse produto, né? Agora, se vocês quiserem usar esse produto, vocês usem luvas e também máscara para manusear, né, esse produto. Então, o que eu vou fazer? Aqui, gente, tenho dois vidrinhos aqui que estavam bem sujos. Eu coloquei thinner nos dois e deixei aproximadamente umas 12 horas, de um dia para o outro, tá? Vocês vão fazer isso. E agora a gente vai fazer a limpeza deles. Como eu não tenho, gente, uma luva aqui comigo, eu vou usar uma pinça para poder pegar esse vidro, tá? Vou colocar aqui num papel para que a minha mão não entre em contato, né, com esse thinner. E vou chacoalhar, né, vou sacudir aqui o vidro para tentar tirar a sujeira que ficou aqui. E normalmente já lhe sai, tá, gente? Ó, que beleza. Nesse caso aqui saiu tudo, tá? Vamos ver o outro. Olha, esse aqui também praticamente saiu tudo. Caso não saia tudo, gente, se ficar um pouco lá no fundo, vocês vêm com um palitinho assim, ó, e limpa todo o fundinho lá, tá? Que ele vai sair. Mas é o seguinte, gente, o mais importante aqui é quando ele fica alguns restos aqui, ó, na parte de cima, ou alguma coisa grudada aqui. Então, no outro vídeo, como eu disse para vocês, o que eu fazia? Eu usava os grãos de arroz, né? E colocava esses grãos de arroz aqui dentro do vidro, certo? Aí, algumas amigas internautas me deram uma ideia que eu achei excelente. Em vez do grão de arroz, a gente pode usar também a areia. Então, eu experimentei já, gente, deu muito certo. Então, ó, a gente põe um funilzinho aqui. E é pouca coisa, tá, gente? Só um pouquinho mesmo de areia, tá? Aqui nesse caso aqui, eu nem vou pôr mais thinner, não. Eu vou pôr acetona mesmo, certo? Esses grãos de areia, gente, eles servem para dar atrito dentro do vidro e tirar o resto, tá? Que ficou de esmalte em algum lugar que tá preso, principalmente nesses cantinhos que é mais difícil a gente limpar. Agora eu acho que saiu tudo, tá?
pôr mais um pouquinho de acetona. E ó, gente, saiu todo o esmalte. Ficou um pouquinho de areia aqui, mas eu, passando um pouquinho de água, sai o resto, tá? E o rótulo, aquela que eu tirei, ó, ficou um pouco de cola. Esse aqui também é bem simples. É só vocês pegar um pouquinho de acetona, que vocês vão conseguir retirar essa cola que ficou aqui por fora, tá? Com os meus vidrinhos limpos, gente, é hora de encaixar a rolinha. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é marcar aqui mais ou menos, ó, o lugar que eu vou cortar. E tem várias formas de fazer isso, tá, gente? Eu vou usar aqui duas ferramentas, tá? Eu tenho aqui um estilete de precisão e uma parafusadeira, tá? Eu uso os dois, na verdade. Se você não tiver a parafusadeira, você faz só com estilete de precisão. Então, a gente vai, né, com cuidado, viu, gente? Esses equipamentos tem que tomar cuidado. É para adulto. Então, assim, ó, vai abrindo, tá? Um buraquinho aqui. E, ó, não deixa passar muito aqui da distância que você quer, tá? Então, você não vai recortar até o fundo lá, não. Então, você vai tirando aqui, certo? Ó, vai tirando em volta, assim, ó. Se você precisar fazer esse trabalho aí um pouco mais rápido, eu uso a parafusadeira. Ele é, gente, um equipamento bem leve, tá? E ele, ó, ele é de baixa rotação. Então, eu não considero isso um equipamento perigoso porque eu tenho habilidade. Mas se você não tem habilidade, peça para alguém fazer para vocês, tá bom? Não faça na mão. Use assim, ó, um equipamento igual esse, uma morsazinha, prende na morsa, né? Aí você não precisa colocar sua mão perto. Então, quem não tem habilidade, faz de outro jeito aí, tá? Então, eu vou abrindo aqui, ó, tá? Eu vou devagarzinho aí, ó, vou abrindo essa buraco, certo? Vou fazendo isso até chegar neste ponto aqui, ok? O importante, gente, é que vocês vão fazendo um pouquinho, aos poucos, porque essa rolha, ela tem que se adaptar aqui à tampa, ó, com pressão, tá? Não pode ficar bamba, não, ó. Aqui já tá com pressão, tá vendo? Então, ó, dessa forma aqui, que já tá no ponto certo, é que nós vamos fazer a colagem. E como nós vamos colar isso daqui? Eu vou usar o bicarbonato de sódio e a cola instantânea. A cola instantânea pode ser de qualquer marca, tá, gente? Eu vou passar a cola no fundo da rolha e em toda a volta dela. Acrescento um pouco de bicarbonato sobre essa cola e esparramo bem. E depois acrescento um pouco mais de cola para umedecer esse bicarbonato. Logo em seguida, eu passo a cola no vidrinho. E isso, gente, tem que ser feito de uma forma bem rápida, porque essa mistura seca rapidamente. Isso acontece porque o bicarbonato de sódio misturado à cola instantânea aumenta a resistência e diminui muito o tempo de cura, ou seja, ele melhora duas propriedades já tradicionais dessas colas. Além disso, a mistura ela preenche assim, pequenos espaços, né, entre as superfícies coladas, o que a cola supercola líquida ela não consegue fazer. Aguardei 5 minutos para ter certeza que estava tudo muito bem colado e agora eu vou testar a resistência dessa tampa. O teste aqui, gente, é colocar e tirar a tampa várias vezes para ver se ela ficou bem firme. Essa daqui, gente, ficou perfeita. E assim, gente, eu gosto muito dessas tampas transparentes, mas eu vou deixar aqui algumas dicas e sugestões de decoração para elas.
E a minha primeira sugestão, gente, é essa tampa aqui, ó. Essa eu não tive nem o trabalho de limpar. Ela é toda feita com esmalte com glitter, aqueles esmaltes que já vêm com glitter, né? Então, eu deixei ela do jeitinho que estava original, nem limpei, tá vendo? E ficou linda, ela tem um brilho, ela tem um efeito de craquelado e ficou linda. A segunda é uma tampa feita com verniz vitral. É um jeito muito fácil de vocês pintarem por dentro. É fácil de fazer, vou fazer uma demonstração aqui bem rapidinha, tá? Vocês vão colocar o verniz vitral dentro do vidrinho, vão esparramar bem esse verniz vitral, deixar secar o vidrinho de cabeça para baixo e depois de seco vocês vão fazer aquela montagem que eu já ensinei lá no começo. Todas são assim, tá, gente? Espera secar primeiro, depois faz a montagem da tampa. A terceira sugestão é a pintura por fora da tampa. Bom, como se trata de uma peça de vidro, o tratamento é o mesmo da garrafa. Então, vocês vão limpar essa peça com álcool e depois vão passar de uma a duas camadas de primer. O primer da preferência de vocês, tá, gente? Aguarda a secagem desse primer e depois vocês vão pintar com tinta acrílica ou tinta PVA e depois, e também não esquecer, né, de envernizar, tá? Depois vocês envernizam também com o verniz da preferência de vocês. Minha quarta e última sugestão, gente, é colocar objetos. Vocês podem colocar objetos soltos dentro dessa tampa, né? O que passar ali pelo gargalo ali, vocês podem colocar lá dentro. Então, eu vou colocar no meu caso aí algumas miçangas azuis que eu tenho aqui em casa e vou usar um funil para isso, né? Mas vocês podem usar de tudo, gente. Colocar flores, colocar pérolas, aí é o que manda a criatividade de vocês. E qual é a minha dica de ouro nesse caso aí, quando você colocar objetos soltos dentro desse vidro? Vocês tampem aí a ponta do vidro com massa de biscuit. Pode ser massa de biscuit, pode ser massa epox, qualquer coisa que impeça disso aí ficar saindo com facilidade. Essa massinha aí, gente, é só para facilitar mesmo a montagem da tampa. E aqui, pessoal, olha só, as tampas prontas e já montadas, todas que eu ensinei, né? A transparente, que eu ensinei vocês a montagem. Aqui está a de esmalte, verniz vitral. Essa aqui que foi pintada por fora, eu pintei com tinta da Metal Colors e envernizei, né? E essa, que vocês podem colocar vários objetos dentro. São as ideias e sugestões que eu tenho para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse reaproveitamento com vidro de esmalte. Espero que vocês aproveitem bastante a ideia, tá? Um beijo grande para quem ficou até aqui e fiquem com Deus.